Henker que vive duas vezes, capítulo 267. O acumulador, 7. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 9/12 avos. Heitor. Ibrahimovic correu surpreso para Hector. Sangue escorria de seu ombro direito. Ele rapidamente pegou uma poção e derramou no ferimento de Hector. No entanto, não cicatrizou. Seu bastardo maluco. Hector tentou correr em direção a Yon-Woo com os olhos vermelhos. Mas ele foi parado no meio do caminho. Uma lâmina afiada estava apontada para sua testa. É de conhecimento geral que você não deve tocar em outra pessoa sem a permissão dela na torre. Você é capitão do regimento e nem sabe disso? Você. Shwak. Yon-Woo balançou a baioneta mágica sem qualquer hesitação. A cabeça de Hector rolou no chão, o rosto ainda zangado. Ibrahimovic estava coberto de sangue. Ele olhou para Yon-Woo com olhos medrosos. Ele se lembrou porque o acumulador era chamado de acumulador. Não foi simplesmente porque ele acumulou peças escondidas e karma para si mesmo. Foi porque ele mastigou todos os caras que brigaram com ele. O que? Você tem mais alguma coisa a dizer? Não. Yon-Woo sacudiu o sangue da baioneta mágica e entrou na floresta enquanto a colocava de volta na cintura. Ibrahimovic tremia de medo. O sangue de Hector ainda estava quente. O tempo estava quente e úmido. Ele sentiu como se sua pele estivesse sendo picada e a concentração de oxigênio era tão escassa que era difícil respirar. Ele sentiu como se estivesse na água. Ele rapidamente ficou cansado. Além disso, havia veneno no ar. Provavelmente foi devido à evaporação do Rio das Almas. Se você permanecesse nesta ilha por muito tempo, seu corpo definitivamente desmoronaria. Eu entendo porque o limite de tempo é de 49 dias. É impossível ficar muito tempo num lugar como este. Claro, havia alguns jogadores que vagavam pelo 29º e 30º andar. Sempre houve desistentes que foram obrigados a parar na etapa após o término do tempo. No entanto, Yon-Woo poderia garantir que eles não eram pessoas em sã consciência. Seu Demonic Dragon Bari foi afetado tanto, então como os jogadores normais se sairiam? Yon-Woo olhou ao redor, pensando que deveria deixar este lugar o mais rápido possível. Deve haver algo por aqui. Yon-Woo abriu seus olhos dracônicos para encontrar o que procurava. As palmeiras que cobriam a ilha chegavam ao céu e o chão estava lamacento. Havia insetos venenosos e cobras por toda parte. Encontrei. Encontrando o que procurava, Yon-Woo moveu-se lentamente na frente dele. Por fora, não parecia muito diferente das árvores normais. Mas se você olhasse de perto, veria que havia duas vinhas entrelaçadas que subiam até o topo. Foi o primeiro material para o barco. A árvore espectral. Todas as árvores da Ilha das Almas estavam firmes. Graças a isso, você poderia ter madeira resistente. Era fácil pensar que você poderia usá-los como material para um barco. Havia algo que a maioria das pessoas ignorava. O Rio das Almas era ácido o suficiente para derreter até isso. Você poderia afundar no meio do rio. Felizmente, afundamos pouco depois de sairmos da ilha, então pudemos voltar para ela. Depois de quebrar a cabeça por vários dias, conseguimos encontrar uma solução. Como a madeira deles derreteu no Rio das Almas, eles puderam encontrar madeira que não derreteu. Para ser exato, precisava ser uma árvore que tivesse resistência ao Rio das Almas. A árvore espectral que Yon-Woo encontrou era apenas isso. Havia pequenos rios e água que fluíam no subsolo da ilha. A árvore que Yon-Woo estava procurando era aquela que absorvia a água do Rio das Almas, as árvores espectrais. Você não poderia diferenciar as árvores espectrais de outras árvores apenas olhando para elas. No entanto, havia uma atmosfera sinistra ao redor da árvore e, por ter crescido bebendo a água do rio, ela continha uma energia natural. Às vezes, essas árvores tinham mutantes. Kiaaki. Quando Yon-Woo se aproximou da árvore espectral com sua baioneta mágica, ela tremeu e partiu uma videira para revelar seu rosto. Krarak. Os galhos tremeram e dezenas de vinhas voaram para ele como chicotes. Havia espinhos em sua superfície e um gás venenoso emanava dela. Uma pedra seria esmagada apenas por tocá-la. Uau! Infelizmente para isso, Yon-Woo era o oposto. O fogo sagrado explodiu como se fosse um fogo fato e pousou nele. Num instante, o fogo grudou nos galhos. Kiik. A árvore espectral começou a tremer de dor. Yon-Woo ergueu sua baioneta mágica e balançou-a. Dinheiro. Co-capitão, o que aconteceu? O 92º Esquadrão do Regimento Fantasia, grupo que no passado se chamava Tri-Imed, ficou em estado de choque. Desde quando o início de seu clã foi criado até quando eles se juntaram ao Regimento Fantasia. Embora Hector fosse opressor, ele era um guarda-chuva para eles. Alguém assim voltou com a cabeça decepada. Ibrahimovic parecia perdido ao retornar, completamente encharcado de sangue. Co-capitão. Somente depois que os membros do clã o chamaram é que Ibrahimovic se recompôs. As olheiras sob seus olhos ficaram ainda mais escuras. Ao contrário da aura abatida que ele normalmente tinha, ele parecia assustador agora. Eu posso ouvir você, então não grite. Eu peço desculpas. Os membros do clã recuaram. O co-capitão deles frequentemente ficava com medo, mas quando ficava com raiva, tornava-se violento. Era quase como se ele tivesse personalidades divididas.
Ele foi uma das razões pelas quais o 92º Esquadrão conseguiu ingressar no Regimento Fantasia. Duas Caras, seu apelido que representava seus diferentes rostos já foi infame nas guildas das trevas. A pessoa que fez Hector assim é o Acumulador. S. Aquele cara de novo. Não precisamos nos vingar, co-capitão, mesmo que ele seja forte. Ele provavelmente está ocupado reunindo suprimentos agora. Então. Não, vamos esperar o momento certo. Ibrahimovic balançou a cabeça com firmeza, mesmo a pedido de seus subordinados. Ele é forte. Você já não esqueceu o que ele fez no 26º andar, hein? O regimento Fantasia tinha olhos em todos os andares. Foi possível porque eles tinham vários clãs dentro deles. Compartilhar as informações que receberam era uma regra tácita que os membros do clã tinham. Foi assim que eles souberam do desempenho de Yon-Woo no 26º andar. Ele pulou no ninho dos monstros da neve e até matou Apophis, o boss oculto. Disseram que ele terminou o julgamento em apenas 2 dias. Hector minimizou isso, mas Ibrahimovic foi diferente. Os monstros da neve eram fortes e passar por eles era inimaginável. Aqueles aqui já haviam passado do 26º andar, mas quase morreram por isso. Muitos dos membros do seu clã também morreram. Desta vez, Hector cometeu um erro. Bastardo tolo. Eu disse a ele várias vezes para controlar seu temperamento. Ibrahimovic ficou furioso com a morte do amigo, embora fosse um cara estúpido. Além disso, temos ordens para explorar o acumulador de cima. Então confrontá-lo é algo que não faremos. Todos os membros do clã morderam os lábios. O regimento Fantasia lhes deu ordens para tratar bem o colecionador se o vissem e entrar em contato com o quartel-general. Hector morreu depois de fazer o que normalmente fazia. O 92º Esquadrão originalmente não tinha planejado encontrar Yon-Woo assim. Mas vice-capitão, não podemos recuar como? Enganar. Você acha que eu realmente vou recuar assim, sabendo que serei amaldiçoado por vocês por ouvir as ordens de cima? Os olhos dos membros do clã se arregalaram. Ibrahimovic sorriu friamente e apertou as têmporas. Temos que usar a cabeça. Já que temos o nome do regimento à nossa disposição, não deveríamos usar isso a nosso favor? Ainda não recebemos nossa taxa de inscrição. Ah, lá vem ele. Um membro do clã veio ofegante da floresta. E o acumulador? Ele está atualmente ocupado reunindo materiais. Mas os materiais que ele está reunindo são um pouco estranhos. Como? Havia algumas árvores espectrais que nos atacaram com seus galhos, se você se lembra. Ele está apenas cortando-os. Monstros estranhos além disso estão sendo caçados por ele. Provavelmente são peças escondidas. Como ele conseguiu o primeiro lugar em todas as etapas até agora, provavelmente está transbordando de karma. A quantidade de dinheiro que ele deu a Caronte é provavelmente a maior de todas nós. Havia 30 barcos que Caronte poderia fabricar. Destes, o 92º Esquadrão só conseguiu solicitar um de nível médio. Claro, não havia nada que pudessem fazer porque tiveram que carregar todos os membros do clã. Mas como ele está sozinho, ele não conseguirá empurrar o barco. O que você acha que vai acontecer então? Ah, entendo, então é assim. Os membros do clã exclamaram ao perceber os pensamentos de Ibrahimovic. O Rio das Almas era tão grande que quase não era um rio. Sair da costa definitivamente não foi fácil. Você precisava de um timoneiro, um navegador, membros da tripulação para o trabalho trivial e manejadores de espadas que lutassem quando necessário. No entanto, seria difícil para o acumulador fazer todas essas coisas sozinho. O que ele faria quando estivesse cercado por vários barcos no meio do rio? Ele poderia lutar, ele pode até vencer. Mas e depois disso, e se o barco dele fosse destruído? Então foi o fim para ele. Seria ruim se um incidente tão infeliz acontecesse longe da ilha. Ibrahimovic estava falando sobre isso. Longe da ilha, o acumulador não seria capaz de fazer nada se estivesse cercado de inimigos. Você não poderia fazer sozinho o que 10 pessoas fizeram juntas. Ele estava sozinho e eram 500. Além disso, a sede disse para contatá-los assim que vissem o acumulador para que pudessem enviar pessoas. Então, os rankers do regimento também participariam. Provavelmente não seriam apenas 1 ou 2 barcos cercando o acumulador. Haveria pelo menos 10, talvez até mais. Podemos contratá-lo então. Ibrahimovic cerrou o punho. Aumentar seus números foi fácil. Ele criaria uma situação em que os jogadores não teriam outra escolha senão ouvi-lo, e seriam contratados pelo regimento. Como era um contrato com um demônio, nem mesmo o acumulador seria capaz de escapar dele. Os outros jogadores da ilha foram todos contratados à força e passaram a fazer parte do regimento Fantasia. Se conseguirmos contratar o Roarder para o nosso 92º Esquadrão, nosso prestígio aumentará. Podemos até estar entre os 10 melhores esquadrões. Não eram todos iguais só porque estavam inscritos no regimento. Quanto menor o número de seu esquadrão, mais autoridades eles tinham. Os 10 esquadrões eram especialmente grupos que causaram comoção na torre antes da criação do regimento Fantasia. Eles seriam capazes de fazer parte deles. Ibrahimovic pensou que mesmo que não estivessem entre os 10, estariam pelo menos entre os 30 primeiros. Então entre em contato com a sede primeiro, e dê mais dinheiro a Caronte para que nossos barcos possam ser fabricados antes dos acumuladores. Os membros do clã começaram a se mover ativamente. Kukukong.
A 31ª árvore espectral tombou. Yon-Woo separou habilmente as partes que não precisava e cortou-as ao longo de suas falhas para jogá-las dentro do Intrenium. Mas mestre, que tipo de barco você está tentando fazer? Você acha que pode sobreviver sem outras pessoas para ajudar? Só então? Shannon falou com uma voz um pouco preocupada. Como alguém que já havia passado do 27º andar, ele estava preocupado com Yon-Woo. Ele mal havia atravessado este lugar também. Han Yeong, embora silencioso, estava pensando a mesma coisa. Yon-Woo sorriu. O que você quer dizer com não há tripulação? Apenas. Você sabe qual é o conceito do barco que estou fazendo? O que é? Um navio fantasma. Shannon percebeu o que Yon-Woo estava dizendo. Parecia que eles iriam fazer algum trabalho trivial.